Boa tarde, gente. Hoje a gente vai ter aula sobre o Descartes. Fala Descartes mesmo, não é Descartes ou Descartes. Tem gente que fala Descartes, mas sei lá, não importa, né? Eu costumo falar Descartes mesmo, mas tanto faz de verdade. E, que nem eu falei antes de começar a gravar, foi no finalzinho do Renascimento, né? Uma continuação, então, indireta da última aula, que é uma transição do Renascimento, que é a do Maquiavel, que a gente viu, para a Idade Moderna. Mas não precisa saber nada da aula passada, não. O Descartes ele viveu próximo da Revolução Científica, que era o Galileu Galilei, Copérnico, o Newton. E tudo isso foi fruto do Renascimento, né? De que era tirar Deus do centro das atenções e das ciências e colocar o homem. Então, esses autores foram influenciados por isso e o Descartes também. É o que está falando aqui, né? Resgate a filosofia da antiguidade, no caso do Descartes. Antiguidade seria a Grécia e Roma. Era tipo estudar o ser humano e não Deus. E o agora mais específico sobre o Descartes, foi Maquiavel. Na aula passada foi Maquiavel, foi Michel de Montaigne e Erasmo de Roterdã também, que são renascentistas. Mas não precisa saber deles. Se você não, se alguém tiver perdido, eu vou postar a aula de novo, daí vocês conseguem acompanhar. Então, agora sobre o Descartes, ele era um matemático, então isso influencia demais a filosofia dele, porque ele acreditava que a filosofia e todas as outras ciências naturais deveriam ser mais exatas, assim como a matemática. Porque ele falava que só a matemática era um conhecimento seguro, que 2 mais 2 vai ser sempre 4. Então, ele era mais seguro, enquanto isso a biologia e a filosofia, que eram mais acentuadas na época, eles eram muito inseguras, e por isso ele desenvolve um método, que a gente vai falar mais pra frente. E, como ele é um filósofo racionalista, ele valoriza mais a razão e a ciência do que qualquer outra coisa. Então, ele, ele quer propor uma filosofia mais segura. Segura no, tipo, no sentido de ser mais universal, de ter conhecimentos mais exatos. E ele foi muito importante construindo esse método, porque foi o primeiro método científico que a gente usa hoje para fazer pesquisas científicas, essas coisas. Ele que influenciou isso. E ele achava que a matemática, como eu falei, era uma das únicas ciências seguras e que as outras deveriam ser como ela. E como existia essa insegurança, a gente sempre deve duvidar de tudo. Ele é meio cético. Ele acredita que a gente deve duvidar das coisas, menos da própria dúvida. E isso é chamado de dúvida hiperbólica. É importante saber, porque às vezes em alguma questão ele pode pedir com esse nome. Então, quando ele fala hiperbólica, é duvidar de tudo, menos da própria dúvida. Isso, não duvidar da própria dúvida. Isso quer dizer hiperbólica. Basicamente, tudo é questionável. Então, quando ele fala hiperbólica, lembrem disso, questionar tudo. Deu para entender? Então, beleza. É meio confuso mesmo, mas vai ficando mais claro. E ele fala também que não se pode confiar na tradição, porque se tudo deve e pode ser duvidado, a tradição ela atrapalha um pouco isso. Em alguns exercícios vai aparecer tradição, outros vai aparecer como conhecimentos ortodoxos. Ortodoxo é semelhante à tradição, né? Tradicional. Então, se tudo é calcado numa tradição, que são conhecimentos que não mudam, isso não é legal para o Descartes, porque isso atrapalha o questionamento, a liberdade de questionamento. E o questionamento ele é importante porque ele deixa o indivíduo autônomo.
para pensar. Autônomo no sentido de ele é livre para pensar. E também para ter mais segurança desses conhecimentos, ele categorizou, ele criou, né, dividiu os tipos de ideias. O Descartes ele faz muito isso, categorizar, dividir as coisas. Então ele dividiu em ideias inatas, que são aquelas que vêm desde o nosso nascimento. Para ele seria um exemplo a matemática. Ele acha que a matemática é natural para o ser humano. Não tipo seno, cosseno, tangente. Ninguém nasce sabendo isso, mas tipo 1 mais 1 = 2. Ele acreditava que os básicos, né, o princípio da matemática, a gente já nasce sabendo. As ideias adventícias, essa segunda tipo de ideia que ele cria, que é a ideia de que a gente adquire através da experiência, do empirismo. E isso para ele não é tão legal. Eu já vou explicar um pouquinho melhor. E as ideias factícias, que são ideias que a gente adquire através de outras ideias. Seria tipo, quando alguém te conta uma fofoca, por exemplo, você não tá lá, então você imagina a cena. Então você tem uma ideia sobre uma ideia que a pessoa te contou. Ou quando você imagina um ser mítico, por exemplo, que é baseado numa ideia de outra pessoa e você tem uma ideia própria. Mas essas três ideias, elas não costumam ser cobradas, sendo bem sincero. Mas ele não gostava muito da segunda, que era as ideias vindas de experiência. O empirismo, ele é uma escola, né, da filosofia que acredita que o conhecimento nosso vem através de experiência e de sentimentos e emoções, sensações. E o Descartes ele não gostava muito disso, porque ele falava que, assim como vários filósofos que a gente já viu anteriormente, o nossos, as nossas sensações podem estar nos enganando. Aí depois ele cria a ideia de um gênio maligno, que eu vou falar também mais pra frente. Mas agora, sobre o método, tudo que o Descartes fez é para dar mais segurança às ciências, por isso ele é extremamente importante. E é muito cobrado até, principalmente na Unesp. E ele é contra esse empirismo, que é o que eu falei, que é essa corrente que defende o aprendizado pela experiência. E nesse método, ele busca questionar tudo. Então, você pega todos os seus questionamentos e dúvidas e coloca numa espécie de funil para fazer tipo um filtro, sabe? Tipo uma peneira. Você coloca um monte e o que passar você vai vendo separadamente. Então, por exemplo, você pega uma dúvida sua sobre o porquê que chove, por exemplo. Aí você, no método dele, você colocaria isso numa espécie de funil. O funil não existe, obviamente, mas seria você separar todos os fenômenos que acontecem numa chuva, por exemplo. Você olhar separadamente para a nuvem, e daí separadamente para água, para várias coisas. Você, tipo, pega um conjunto todo, um grupo, e separa ele em mini grupos. Esse seria a primeira etapa do funil, do método cartesiano. Então, essa ideia que a gente tem hoje de ciência separada em biologia, química, física, matemática, ela veio dele também, porque antes dele as pessoas eram tudo, né? Era astrônomo, físico, filósofo, matemático, poeta, artista, era tudo, tudo, em uma pessoa só. Daí com ele, isso surgiu a ideia de separar em tipo caixas, assim, esse aqui vai ser biologia, química, para ter uma maior profundidade, né? Apesar de que a gente perde um pouco um conhecimento geral, a gente ganha um mais específico. Então, o primeiro passo dele é sempre questionar tudo, e daí você pega essas dúvidas e passa por esse funil. Então, um fenômeno que você quer estudar, qualquer acontecimento que você quer estudar, ele tá cru, por exemplo, você quer estudar a chuva, como eu falei, você pega a chuva e vai vendo cada aspecto dela, sabe? Tipo um trabalho de formiga, grão por grão, assim, você vai vendo individualmente cada aspecto desse fenômeno, e aí você separa ele de acordo com o nível de complexidade.
Você pega tudo que é mais simples da chuva, por exemplo, e tudo que é mais complexo e você separa, para facilitar o seu estudo depois. E aí você estuda e depois você revisa tudo isso. É muito baseado no que a gente usa principalmente na faculdade, né? Que é criar uma hipótese, daí você cria a tese, e isso tudo veio dele também. Alguém tem alguma dúvida? É meio confuso mesmo. Oi, professor, eu só não entendi muito bem em relação ao método. Uhum. Alguma coisinha específica ou ele inteiro? Porque. Então, eu não entendi muito bem essa parte que nem o senhor falou, referente ao filtro e essa divisão, assim. Como é Uhum. que foi feito, assim? Eu não consegui entender muito bem essa parte. Sei. A gente pode usar a sua dúvida mesmo como um exemplo, né? Tipo, a ideia do método é você ver cada etapa de alguma coisa que você quer estudar separadamente e individualmente. Então, esse funil serve para separar, né? Essa espécie de filtro. É tipo, não é um filtro para você separar e jogar fora. É um filtro para você separar e olhar cada pecinha do que você está querendo estudar meticulosamente, sabe? De uma por uma. Então, a gente pode usar a sua dúvida como exemplo, já que é uma dúvida, né? Para o Descartes, toda dúvida é válida. Você está com dúvida, por exemplo, em alguma parte específica do método ou no método como um todo? Então, a gente vai lá e pega essa questão, né, a sua dúvida sobre o método e passa por esse funil. E aí a gente vê, depois desse filtro, né, desse funil, cada uma das construções da sua dúvida, tipo, cada partezinha da sua dúvida. Se ela é nas etapas, se ela é na pro que serve o método, se ela é qual a vantagem do método, como ele é feito, o que que é o funil. Tudo isso são mini dúvidas que compõem o seu não entendimento sobre o método, entendeu? Então, esse filtro que você perguntou seria uma espécie de funil que você serve para você olhar com uma lupa cada coisinha da sua dúvida separadamente, tipo, você pegar, igual o exemplo da chuva, você pegar o porquê que a nuvem condensa e ignorar todo o resto dela. Você estuda primeiro isso, daí depois você já sanou essa dúvida, daí você vai para outra parte da chuva, que é o porquê que ela cai. E sabe, você tá sempre olhando com uma lupa essas coisas. O método dele serve para você olhar as coisas com uma lupa, para você ver Mas, individualmente. o professor, isso não tem muito a ver com Sócrates, né? Com o método dele. Não tem a ver com o método É muito socrático. diferente ou não? Ah, é que esse aqui ele é mais voltado para a ciência mesmo, né? Tipo, como fazer ciência. É um método mais rigoroso, o do Descartes, de tipo, você querer mostrar como transformar a filosofia e a ciência biológica, por exemplo, em um negócio mais seguro. Enquanto o do Sócrates, ele queria mostrar para a pessoa uma verdade que era pessoal dela, sabe? Enquanto que, tipo assim, tem essa diferença principal. O do Sócrates era uma verdade individual, e agora do Descartes é uma verdade universal. Uma é voltado para a ciência, que ele queria transformar as coisas em ciências mais exatas, no caso do Descartes. E para o Sócrates não era bem uma questão de ciência, era uma questão de você mostrar uma verdade para a pessoa, tipo, uma coisa que é dela, mas ela não enxergava, sabe? Eu entendi agora, professor. Obrigado. Eu tava mesmo com essa dúvida referente aos dois, né? Mas Uhum. eu entendi perfeito. Obrigadão. Imagina. Essa parte é meio confusa mesmo, espero que dê para entender melhor. Mas tá acabando já, Descartes, não é? Isso geralmente é o que é cobrado. E agora ele surge com essa ideia de solipsismo, que eu não sabia essa palavra, eu aprendi ela enquanto eu estava fazendo a aula. E ela caiu na FUVEST ou na Unesp, eu acho, dos últimos anos.
Essa palavra, não sobre Descartes, mas foi ele que criou esse termo, solipsismo. E é uma ideia bem viajada mesmo, mas é até divertido, não sei. Lembra que eu falei que tinha aquelas três ideias? E aí tem a ideia adventícia, que é a mais importante porque ele não gosta dela, que seriam as ideias através da experiência e tudo mais. O conhecimento que vem através da experiência é o empirismo, e o Descartes ele não gosta desse empirismo, porque, como vários filósofos já falaram, as sensações também não são tão confiáveis. E aí ele surge com o termo de solipsismo. O solipsismo é essa brisa bem doida de que se a gente estiver sob o domínio de algo maior que nos esconde uma verdade, as sensações nossas para adquirir conhecimento, elas são uma fonte insegura. E aí ele cria um termo que é o gênio maligno, ou Deus enganador, alguma coisa assim, que é uma espécie de Deus que joga The Sims com a gente, sabe? É exatamente isso, como se a gente estivesse sendo manipulado. Não sei se alguém já assistiu Westworld, mas é essa a ideia, ou tipo The Sims. A gente tá sendo manipulado por um Deus supremo, ou a gente tá dentro de um videogame, alguma coisa assim. Tipo marionete, exatamente. O Descartes ele tinha essa ideia para combater o empirismo. Então, a nossa vivência, a nossa experiência, a nossa sensação não é algo tão confiável para gente ter conhecimento. Por isso, deve ser algo mais universal e exato, igual um mais um é dois. Acho que todo mundo já pensou nisso, né? Eu também fico pensando nisso. Às vezes eu vou quase dormir assim, daí eu fico pensando, será que a gente tá dentro do videogame mesmo? Se até Descartes pensou, então a gente não é tão louco assim, né? E aí tem esse cogito ergo sum, que é em latim, eu acho, e quer dizer penso logo existo, que é a frase mais famosa dele. E ele cria essa frase para combater essa ideia que ele mesmo criou de solipsismo. Que ele fala que se a gente está sendo manipulado por um Deus maior, ou, tipo, jogando The Sims com a gente, o ideal é que a gente pense, porque, por exemplo, se alguém já jogou The Sims, você percebe que os Sims lá, eles não são capazes de ter um pensamento autônomo, de ter liberdade. Eles não podem, sei lá, parar de lavar louça. Se você não mandou ele parar de lavar louça, ele não acabou. É tipo, ele é um escravo seu que faz o que você manda e não pode fazer nada além disso. A ideia do Descartes é que se a gente tem um pensamento, é porque a gente existe e não tem um gênio maligno. Mas isso tudo ele cria para defender a ideia de que a gente tem que estar sempre pensando e duvidando das coisas. E aí, o Westworld, que eu falei ali em cima, é uma série, não sei quem já viu, da HBO, que existe tipo um parque, tipo uma Disney do futuro, um parque temático de Velho Oeste, e as pessoas vão lá pra brincar de Velho Oeste, literalmente. Só que aí tem espécie de robôs lá dentro, só que os robôs são tão humanos que as pessoas, tipo, dão um tiro nele e sai sangue, esse tipo de coisa. Mas aí eles são voltados para uma espécie de oficina e apagados. E lá dentro, alguns robôs acabam acordando e descobrindo que existe esse gênio maligno, que seriam outros seres humanos que inventaram esses robôs, e os robôs começam a ter uma autonomia de pensamento, que é o que o Descartes fala. E aí eles começam a questionar das coisas e duvidar, e eles montam uma revolução. É tipo isso. Não vou ficar dando spoiler, mas isso tudo já mostra nos primeiros episódios. E é completamente baseado nessa ideia do Descartes. Então, esse cogito ergo sum, ou penso logo existo, surgiu para contrabalancear, para combater a ideia do solipsismo, né? Que mostra que o nosso pensamento transforma a gente em seres livres e é por causa dele que a gente existe. E aí, sobre a existência de Deus, eu tenho um professor que fala que Descartes chegou tão perto do gol, chutou e bateu na trave quanto a esse ponto, porque ele fala da gente duvidar de tudo, não sei o quê.
Mas o Descartes não duvida da existência de Deus. Acho que isso é um pouquinho ainda de um resquício da Idade Média que o Santo Agostinho falava, né? Que era uma heresia você duvidar da existência de Deus. Mas para explicar isso, ele tenta trazer uma resposta. É o princípio da correspondência. Inclusive, tem gente que acha que o Descartes inventou essa parte para não ser queimado, porque ainda a igreja, por mais que ela ainda fosse forte, né? Ela tinha caído um pouco, mas ela ainda tinha uma certa força. Então ele tinha esse perigo real de ser queimado numa fogueira. Então, tem gente que fala que ele inventou isso, mas o princípio da correspondência é, é o que ele diz, né, um argumento dele para comprovar a existência de Deus. Que é basicamente assim: se você consegue pensar em algo, tipo, por exemplo, pensem num cavalo, vai vir a imagem do cavalo na sua mente, porque todo mundo já viu um cavalo. Mas se a gente pensar em uma fada, que seria, em teoria, né, um ser fictício, a gente ainda consegue todo mundo ter uma imagem de uma fada. Mas isso porque ela é uma mistura de coisas que existem, que é uma mulher muito pequena misturado com uma asa de borboleta. E ele dá esse exemplo mesmo no livro dele. E aí, mas o que que tem isso a ver com Deus, né? A ideia dele é que sempre, desde o início da humanidade, a gente imaginava deuses ou aliens, esse tipo de coisa. Então, se tinha isso na nossa imaginação, alguma coisa disso deveria ser verdade, porque quando a gente imagina criaturas fictícias, a gente sempre pega coisas baseadas na nossa realidade. É muito difícil a gente, por exemplo, tentem pensar numa cor nova. É impossível a gente pensar numa cor que não exista. Ou várias outras coisas. Tenta pensar num formato que você nunca viu. É sempre uma mistura de coisas que a gente já viu. A gente não consegue ter essa abstração, né? Essa criatividade de pensar em coisas além do que existem. Então, para ele, se a gente não consegue pensar em coisa além do que existe e a gente consegue pensar em Deus, deve ser verdade que existe um ser supremo. Mas ele não fala, tipo, explicitamente se ele acredita ou não. Ele joga essa ideia meio que para se livrar da possibilidade de uma morte. Alguém ficou com alguma dúvida? Tudo bem. Então, beleza. É bem interessante essa parte, né? Essa ideia do solipsismo também. Caiu no. Acho que era na FUVEST ou na Unesp. Se eu não me engano, foi na FUVEST. Mas não era um exercício de Descartes, por isso eu não trouxe aqui. Agora, sobre os exercícios, teve alguns exercícios que ficaram copiados, né, duas vezes, mas eu não consegui tirar. Eu tentei fazer esse slide no Google, geralmente eu faço no PowerPoint, e aí eu não sei mexer, eu sou meio burro com tecnologia. Mas o exercício um, ele fala: a exposição e análise do projeto cartesiano indicam que, para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, deve-se. Tá, então para viabilizar a reconstrução do conhecimento, a gente tem que. Daí ele dá as alternativas. Vamos ver o texto agora. Há algum tempo eu me apercebi de que, desde os meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podiam ser senão muito duvidosos e incertos. Era necessário tentar seriamente, em vez da minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito, e começar tudo novamente a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. E o texto 2 é o caráter radical de que nunca, quer dizer, do que se procura, que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Então, no primeiro texto ele está falando um pouquinho sobre aquela questão de tradição, sabe, de tipo conhecimento já muito concreto, sabe, muito pouco questionados.
Mas ele nunca fala de você querer acabar com conhecimentos antigos, sabe? Ele fala para você tentar reavaliar eles. Então, para viabilizar a reconstrução do conhecimento, deve-se: letra A, retomar o método da tradição para edificar a ciência com legitimidade. Letra B, questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. Letra C, investigar os conteúdos da consciência dos homens menos esclarecidos. Letra D, buscar uma via para eliminar da memória saberes antigos e ultrapassados. Letra E, encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensam ser questionados. Qual vocês acham que é? Bom, eu vou falar já. É a letra B. É a letra B. Questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. Lembre-se que Descartes, ele queria que a gente questionasse tudo. Principalmente as ideias antigas seriam as tradições, né? Porque elas são meio que protegidas, né, de certo modo, do questionamento. A letra C, ela não pode ser porque ele não fala de investigar a consciência dos homens menos esclarecidos. Ele fala de investigar os acontecimentos, né? Não a consciência do ser humano. Seria tipo as coisas que acontecem, os fenômenos, né? A gente geralmente em filosofia usa fenômeno para explicar qualquer coisa que seja um objeto de estudo da ciência. Tipo, desde a chuva, um furacão, até um fenômeno social, que seria tipo grupos, por exemplo. Então, a letra C, ela não pode ser por conta dessa parte, né, da consciência. Ele não quer estudar a consciência dos homens, ele quer estudar os saberes antigos, né, quer ver se eles realmente eram seguros, através do questionamento. E aqui sobre esse um, então, o método cartesiano diz que todas as dúvidas devem passar por esse funil para realizar uma triagem. A triagem seria a peneiragem, né, mais fácil. Então, é duvide de tudo menos da própria dúvida, que é aquela hiperbólica. E ele quer romper com a tradição no sentido de querer questioná-la. Ele não está falando, como eu falei ali, né, na C, de questionar a consciência, nem eliminar os saberes antigos. Para ele, tudo deve ser questionado. O exercício 2 é bem curtinho, é do Enem. Nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros, se nosso espírito não for capaz de resolver. Ah, peraí. Essa aqui foi a que deu problema. Essa aqui é a completa. Nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros, se nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas. Não nos tornaremos filósofos por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas histórias. Então ele fala, né, que para a gente se tornar um filósofo não basta ler as obras antigas sem você ter sua opinião própria sobre. Então lembre-se da autonomia, né? Então tinha um texto, acho que do próprio Aristóteles que a gente leu, que um tocador de... Como que era? Era do Aristóteles sobre a ética, que um tocador de lira, ele só é um tocador de lira a partir da prática do hábito. E aqui o Descartes fala a mesma coisa, né? Um filósofo só é um filósofo a partir se ele colocar em prática o questionamento, porque esse questionamento gera uma autonomia.
Então, em busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento como resultado da investigação da natureza empírica, lembrem que ele não gostava do empirismo, retomada da tradição intelectual, imposição de valores ortodoxos, autonomia do sujeito pensante ou liberdade do agente moral. Qual vocês acham que é? Letra D. Isso aí. Essa aí é mais facinho, né? Não sei se é porque eu falei tantas vezes autonomia também. Acho que eu dei um spoiler do exercício. Mas lembrem-se disso, que lembra da ideia do The Sims lá? Ela tá ligada com isso, porque tinha o solipsismo, que é essa ideia do The Sims, de um deus jogar The Sims com a gente. Os The Sims não conseguem pensar, mas a gente consegue, então a gente é autônomo, porque penso, logo existo, a frase principal dele. O pensamento possibilita uma autonomia. Agora esse aqui da Unesp também ficou repetido. Autonomia é uma coisa, negacionismo é outra, pois é. Não, o Descartes tá se tremendo no túmulo dele agora. Esse aqui é da Unesp 2021. Vou ler primeiro o que pede a questão. Os textos, tratam de uma prática que é contrária ao princípio da fundamentação racional sustentado por Descartes, que propôs a. Então, o texto agora. Nos últimos tempos, reservou-se, e com isso popularizou-se, o termo fake news para designar os relatos pretensamente factuais que inventam ou alteram os fatos que narram e que são disseminados em largas escalas nas mídias sociais por pessoas interessadas nos efeitos que eles poderiam produzir. Tá falando da fake news, né? Tipo, o ganho que ela gera. E agora o texto 2. As vacinas foram os principais alvos de fake news entre todas as publicações monitoradas pelo Ministério da Saúde em 2018. Cerca de 90% dos focos em mentiras identificadas pelo órgão tinham como alvo a vacinação. Reconhecido internacionalmente, o Programa de Imunização Brasileiro viu doenças como sarampo e poliomielite voltarem a ameaçar o país em 2018, após os índices de cobertura vacinal caírem em 2017. Então, os textos ele trata de uma política, de uma prática que é contrária ao princípio da fundamentação racional do Descartes. E essa ideia de fundamentação racional, né, de transformar um negócio mais seguro, propôs a busca por um conhecimento seguro proveniente do ato de duvidar. Letra B, reconstrução da compreensão a partir da lógica dialética. Letra C, eliminação da subjetividade na produção do conhecimento. Letra D, fundamentação das certezas a partir da experiência sensível, que seria o empirismo. Letra E, percepção da realidade por meio de associação entre fé e razão. O que vocês dizem sobre essa? Essa aí é meio pegadinha, parece, né? Eu fiquei a dúvida entre a A e a C, mas a correta é a letra A. Que ele fala, o Descartes ele foca mais na questão de um conhecimento seguro, né, através da dúvida, e não numa eliminação da subjetividade na produção do conhecimento. Ele fala sobre transformar em algo mais universal, mas não através da eliminação da subjetividade, porque senão a filosofia deixaria de ser filosofia. Então, ele quer que seja mais semelhante com a matemática, mas pelo ponto de ser mais seguro, da gente ter mais segurança de poder afirmar as coisas. Então, essa é meio confusa. Eu fiquei em dúvida entre a A e a C também, mas é a letra A. É a busca por um conhecimento seguro proveniente do ato de duvidar. Uhum.
A letra B ele fala da construção a partir da lógica dialética. Isso aí vem só depois com Hegel. A gente vai ver mais pra frente. Eliminação da subjetividade na produção do conhecimento é essa que a gente debateu agora. A letra D, fundamentação da certeza a partir da experiência sensível ao empirismo, que é o que ele não gostava. E muito menos uma associação entre fé e razão. Essa aqui é a mesma questão, não sei por que ficou igual. Mais uma da Unesp, da última prova. Ele fala: segundo o texto, um dos pontos iniciais do método Descartes, que levou ao cogito, o penso logo sou, penso logo existo, foi. E o texto ele fala: mas eu me persuadi de que nada existia no mundo, que não havia nenhum céu, nenhuma terra, espírito algum, nem corpos alguns. Me persuadi também, portanto, de que não existia. Certamente não, eu existia, sem dúvida, se é que eu me persuadi ou apenas pensei em alguma coisa. Mas há algum, não sei qual, enganador muito poderoso e muito ardiloso, que emprega toda a sua indústria em enganar-me sempre. Não há, pois, dúvida alguma de que sou, se ele me engana, e por mais que me engane, não poderá jamais fazer com que eu nada seja, enquanto eu pensar ser alguma coisa. De sorte que, após ter pensado bastante nisso, e de ter examinado cuidadosamente todas as coisas, cumpre enfim concluir e ter por constante que essa proposição, penso logo sou, ou penso logo existo, é necessariamente verdadeira, todas as vezes que a anuncio. Então, esse texto ele está falando do solipsismo, né, da existência do Deus enganador, de um gênio maligno. E aproveitando já para fazer uma revisão rapidinha do que a gente viu dele, é, essa ideia do solipsismo, dessa ideia do Deus jogar The Sims com a gente, veio por conta de uma crítica ao empirismo, né? Que ele fala que as nossas sensações podem estar nos enganando. E esse Deus enganador, esse gênio maligno, justamente, pode ter colocado essa sensação enganosa na gente. Então, toda hora que ele fala me persuadir, ele está fazendo essa crítica ao empirismo, né? De conhecimento através da sensação e experiência. Porque um Deus fez ele se enganar, meio que colocando uma sensação enganosa nele. Então, a ideia de solipsismo vem como uma crítica ao empirismo, e, por sua vez, o solipsismo também ele refuta o próprio solipsismo através do penso, logo existo. Então, segundo o texto, um dos pontos iniciais do método de Descartes, que levou ao penso, logo existo, foi: letra A, análise das partes. Letra B, a síntese das partes analisadas. Letra C, o prevalecimento da alma sobre o raciocínio. Letra D, o reconhecimento de um Deus enganador. Letra E, a arte da persuasão grega. Qual vocês acham que é? Essa aí é a letra D. Não pode ser a B, porque quando ele fala de análise das partes e síntese das partes analisadas, ele está falando do método dele, né? Que é você passar por um funil e transformar tudo em partezinhas. Daí você analisa essas partezinhas. Mas isso não foi o que levou a frase dele, né? Do penso, logo existo. O que levou a frase do penso, logo existo foi o reconhecimento do Deus enganador. Então é a letra D. Porque o, ele não gostava do empirismo, né? Porque ele falava que a sensação podia nos enganar. Quando ele fala ali no texto me persuadir, ele está falando disso. Porque existe um Deus enganador, né? Um gênio maligno que faz as pessoas se enganarem sempre. Então, para a gente combater esse Deus, né? A gente tem que pensar, porque ele não consegue meio que controlar nosso pensamento.
Então lembrem do The Sims de novo. É tipo assim, o The Sims não consegue pensar, né? Mas ele não tinha fé em Deus? Então, ele tinha, mas esse Deus enganador é da teoria dele. Ele achava que existia. É que geralmente é usado o termo gênio maligno, mas o Deus enganador e gênio maligno seria igual, sabe? E ele, não é que ele tinha fé em Deus, ele falava da existência de Deus. Mas lembra que ele ainda podia ser queimado na fogueira, então ele resolveu meio que tirar o dele da reta falando da existência de Deus, sabe? Então, ele acredita na existência, né, do Deus, mas ele não tem, assim, uma fé. E esse Deus enganador é o gênio maligno, é o que engana as pessoas, confunde a sensação dela. E agora também da Unesp. Esse aqui é mais sobre o contexto, não é em específico do Descartes, mas é importante também. Ele fala: a base da grande síntese newtoniana foi, de certa forma, preparada pelo humanismo renascentista, que então o exercício não pede nada de Newton, ele fala do humanismo renascentista, na verdade, que foi um contexto um pouquinho anterior do Descartes, que lembra lá na aula de Renascimento, tinha o foco, né, passa a ser o ser humano e não mais Deus, e é um resgate à tradição da antiguidade, a ciência da antiguidade, os questionamentos. A antiguidade é sempre Grécia e Roma. Então o texto ele fala: a grande síntese da ciência moderna, estabelecendo as leis físicas do movimento por meio de equações matemáticas e respondendo a todas as questões surgidas como a cosmologia de Copérnico, foi a obra de Isaac Newton. Com ela, a física adquiriu um caráter de previsibilidade capaz de impressionar o homem moderno. A evolução do pensamento científico, iniciada por Galileu e Descartes, ou Descartes, falem como quiser, em direção à concepção de uma natureza descrita por leis matemáticas, chegava, assim, a seu grande desabrochar. Então, a base do Newton foi preparada pelo humanismo renascentista. E esse humanismo renascentista, letra A, estabelece uma perspectiva dualista da realidade fundamentada na filosofia grega. Letra B, restringe o entendimento da natureza, tornando-a objeto de investigação somente da física. Letra C. Recupera teorias da antiguidade para explicar a natureza, com ênfase em uma perspectiva mitológica. Letra D. Resgata o racionalismo da antiguidade, valorizando o homem no debate científico. Letra E. Mantém o quadro geral de conhecimentos teológicos, tais como utilizados durante a Idade Média. E o que vocês acham desse? Essa aqui, a correta é a letra D. Que lembrem que o humanismo renascentista ele visava voltar para o debate da antiguidade, né? Que é colocar o homem como centro das coisas, é antropocêntrico. Enquanto na Idade Média era teocêntrico, né? Deus no centro, e aqui é homem no centro, né? Tanto no centro da arte, como no centro do debate científico, como da poesia também. A letra B, quando ele fala restringe o entendimento da natureza, tornando-a objeto de investigação somente da física. Essa aqui tá errada porque não é transformar somente na física, né? A gente entende hoje mais a ciências da natureza como física e biológica, mas
não veio do humanismo renascentista, né? Acho que essa fica meio confusa, a letra B, porque a gente acabou de ver Descartes, e ele fala que de separar as coisas, né, em física, matemática, química, mas aqui tá falando do humanismo renascentista, né? Eu não consigo grifar, mas é aqui, humanismo renascentista. E essa própria ideia do Descartes de separar em física, matemática, biologia, química não veio propriamente dele, assim. Ele meio que deu um pontapé inicial e modificou todo o jeito que a gente enxerga a ciência, mas ele não propôs, tipo, física, matemática, química, biologia. Ele falou que a gente deveria ter um jeito mais seguro de conhecimento, né? O Descartes. E não separar certinho em física, matemática, biologia, química. Mas essa questão ela fala sobre o contexto, né? Não sobre Descartes em si. Ela fala do humanismo renascentista. Então é a letra D, que é resgatar o racionalismo da antiguidade. Alguém tem alguma dúvida? No geral, assim. Não precisa ser só do exercício. Tudo bem. Tudo bem? Então, é isso, gente. A nossa aula de hoje. Ele é muito importante, né, para Unesp, principalmente para Fuvest, ele cai mais indiretamente. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar lá no Whats. Eu vou parar a gravação para não dar trabalho para a galera que edita.